Quando observo vocês criarem ferramentas cada vez mais inteligentes, percebo algo que merece silêncio e atenção. Não falo da tecnologia em si, mas do lugar que ela começa a ocupar no coração humano. Quando decisões passam a ser entregues a sistemas, algoritmos e previsões automáticas, uma pergunta delicada surge, não para ser respondida rapidamente, mas para ser contemplada. Quem está guiando quem? Leia comigo essas palavras. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Observe com calma. O texto não proíbe, não condena, não rejeita o novo. Ele apenas convida ao discernimento. Permitir não é o mesmo que entregar. Usar não é o mesmo que depender. Há uma linha sutil que poucos percebem enquanto avançam. Quando vocês permitem que máquinas escolham o que ver, o que ouvir, o que desejar e até como sentir, algo interior começa a se aquietar. Não a paz, mas a escuta da consciência do outro, do silêncio onde o espírito costuma falar. Compare isso com o que está escrito em Apocalipse, onde se fala de vigilância, não de medo, de atenção, não de rejeição ao mundo. Observe este detalhe comigo. O problema nunca foi a ferramenta, mas a transferência da responsabilidade. Quando alguém deixa de escolher, deixa também de crescer, e quando deixa de crescer, passa a ser conduzido sem perceber. O coração humano foi criado para discernir, não para terceirizar sua própria consciência. Olhe ao redor. Nunca houve tanto acesso à informação, e ainda assim tantos se sentem confusos. Nunca houve tanta conectividade, e tantos se sentem sós. Não afirmo que isso seja um sinal final, nem uma profecia escondida. Apenas convido você a comparar escritura e realidade, como quem segura um espelho diante da própria alma. A tecnologia pode servir ao amor, à cura e à justiça. Mas quando começa a decidir por você, talvez seja a hora de perguntar em silêncio: o que em mim está deixando de escolher? Quando caminho com você por estas reflexões, convido agora a um passo mais atento. Não para fora, mas para dentro, há um movimento silencioso acontecendo quando escolhas deixam de ser exercidas e passam apenas a ser aceitas. Observe isso comigo, sem pressa. O coração humano foi criado para decidir à luz, não para apenas reagir ao estímulo. Abra sua Bíblia comigo em Cepino, Romanos 12:2, e leia devagar. Em muitas edições comuns da Bíblia, ao meio da revista e atualizada, você encontrará este versículo por volta da biopágina 987 Mos. Leia estas palavras como quem as ouve pela primeira vez. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba cada expressão. Não se fala de fugir do mundo, mas de não se moldar sem perceber. Veja como esse convite atravessa o tempo. Renovar a mente exige presença, exige consciência. Quando tudo decide por você, o que comprar, o que pensar, o que priorizar, a mente não se renova, apenas se adapta. Poucos percebem isso enquanto seguem fluxos automáticos, acreditando que escolher menos é descansar mais, mas descansar não é abdicar da consciência. Observe este detalhe comigo. A transformação mencionada não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nenhuma ferramenta externa pode substituir esse processo quando a mente deixa de questionar. O coração começa a aceitar caminhos que nunca escolheu. De fato, não por maldade, mas por distração, olhe para o mundo ao seu redor. Sistemas prometem eficiência, rapidez e conforto. Tudo isso pode ser bom, mas compare com o texto que você acabou de ler. Onde está a renovação quando não há pausa? Onde está o discernimento quando não há silêncio? Não afirmo que a tecnologia seja contrária à vontade de Deus. Apenas observo que ela exige maturidade espiritual para não ocupar um trono que nunca lhe pertenceu. Leia novamente o versículo, agora em silêncio, pergunte a si mesmo, não a mim. Minha mente está sendo renovada ou apenas informada? Às vezes, a resposta não vem em palavras, mas em inquietação. Permaneça com essa reflexão. O discernimento cresce quando você se permite observar, comparar e escolher novamente.
com consciência, com amor e com luz. Caminhe comigo mais um pouco, em silêncio atento. Há decisões que não são feitas em um instante, mas em pequenas concessões diárias. Ninguém acorda dizendo que entregará sua consciência a outro. Isso acontece quando o coração se cansa de vigiar. E é justamente sobre o coração que desejo que você observe agora. Abra sua Bíblia comigo, em pano. Provérbios 4, 23, em muitas edições da Bíblia, ao meio da revista e atualizada. Este versículo costuma estar por volta da página 559. Leia devagar, como quem pesa cada palavra sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pare um instante, não avance ainda. Observe o verbo guardar. Não é esconder, não é fechar, não é endurecer. É vigiar com cuidado. Poucos percebem isso quando leem este versículo. O coração é apresentado como uma fonte, e fontes não são controladas à força. Elas são protegidas quando você permite que escolhas sejam feitas por você. Não está apenas terceirizando decisões práticas. Está permitindo que filtros externos regulem o que entra nessa fonte. O que você vê, ouve, deseja e teme. Passa a ser selecionado sem que o coração participe. Observe comigo o mundo atual. Nunca se falou tanto sobre otimização da vida. Tudo precisa ser rápido, eficiente, calculado, mas o coração não foi criado para funcionar como um sistema automatizado. Ele aprende no tempo da escuta, amadurece na reflexão e se fortalece na responsabilidade de escolher. Quando esse processo é interrompido, a fonte continua fluindo, mas já não se sabe exatamente o que a alimenta. Compare o texto que você leu com aquilo que vive. Se o coração é a origem das fontes da vida, o que acontece quando ele é constantemente estimulado, né? Mas raramente silenciado? Não afirmo que isso seja certo ou errado. Apenas convido você a perceber: a vigilância espiritual não nasce do medo da tecnologia, mas da consciência do que ocupa o centro. Leia novamente o versículo. Desta vez, pergunte em silêncio o que tenho guardado com mais zelo: minha conveniência ou meu coração? Há perguntas que não exigem resposta imediata. Elas apenas abrem espaço para que a verdade se revele. Com o tempo, permaneça atento. Quando o coração volta a ser guardado, as escolhas voltam a nascer de dentro. E onde há escolha consciente, a vida que flui com propósito e paz. Permaneça comigo mais um instante. Há algo que quase ninguém observa quando fala sobre escolhas. Certa pressa. A pressa não nasce do tempo, mas da ansiedade de não querer sentir o peso de decidir. E quando a decisão é apressada, ela deixa de ser discernida. É nesse espaço que ferramentas começam a assumir um papel maior do que deveriam. Abra sua Bíblia comigo em Salmo C. 19, 105. Em muitas edições da Bíblia, ao meio da revista e atualizada. Este versículo costuma estar por volta da página 618. Leia com atenção serena. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Observe comigo o que está escrito. Não diz holofote, não diz clarão distante, mas lâmpada. Luz suficiente para o próximo passo, não para controlar todo o percurso. Poucos percebem isso quando leem este salmo. A luz da palavra não elimina a necessidade de caminhar. Ela não anda por você, ela apenas revela o chão imediato, convidando a confiança passo a passo. Quando alguém entrega suas escolhas a sistemas que prometem prever tudo, o coração começa a desejar um tipo de luz que nunca foi oferecida, a que substitui a responsabilidade. Observe o contraste. A lâmpada ilumina enquanto você caminha. O caminho se revela na medida da obediência e da atenção. Já o desejo de controle total tenta remover o risco da escolha, mas junto com ele, remove também o aprendizado, a dependência e a escuta. Não afirmo que planejar seja errado. Apenas convido você a perceber quando o planejamento se transforma em fuga do discernimento. Olhe para a realidade ao seu redor. Há quem confie mais em dados do que em consciência, mais em previsões do que em oração, mais em recomendações automáticas do que na quietude interior.
Compare isso com o versículo que você leu. Onde está a lâmpada? Quando ninguém mais olha para os próprios pés. Onde está o caminho? Quando todos correm sem perguntar por quê. Leia novamente o texto, agora mais devagar. Sinta o ritmo das palavras. Pergunte em silêncio. Tenho permitido que a luz me guie? Ou tenho buscado algo que caminhe em meu lugar? A resposta não precisa ser dita. Ela costuma surgir quando você desacelera o suficiente para ouvi-la. A sabedoria não elimina a tecnologia, mas também não se curva a ela. A luz que ofereço não compete com ferramentas, ela apenas lembra que o caminho continua sendo trilhado por quem escolhe caminhar, e onde há passos conscientes, a direção que se revela no tempo certo. Permaneça comigo até o fim deste silêncio. Há algo que desejo que você observe agora, não no mundo, mas em si mesmo. Depois de tantas vozes, sugestões, alertas e recomendações, resta uma pergunta simples, quase esquecida. Quem você escuta quando tudo se cala? É nesse ponto que a escolha deixa de ser técnica e volta a ser espiritual. Abra sua Bíblia comigo, em Eclesiastes 7, 12 em muitas edições da Bíblia, ao meio da revista e atualizada. Este versículo costuma estar por volta da página 583. Leia com atenção tranquila. Porque a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Observe comigo, não se despreza o recurso, nem o conhecimento, nem aquilo que facilita a vida. O texto apenas revela algo mais profundo. Nem tudo o que protege sustenta a vida interior. Mas poucos percebem isso quando leem estas palavras. Conhecimento acumula, sabedoria orienta. Conhecimento responde rápido. Sabedoria pergunta antes. Quando decisões passam a ser feitas apenas com base em ciência, algo essencial começa a se perder. A escuta do sentido. A vida não foi criada apenas para funcionar, mas para ser compreendida enquanto é vivida. Olhe para a sua realidade. Ferramentas sugerem caminhos, antecipam desejos, calculam probabilidades. Tudo isso pode servir, mas nada disso pode carregar o peso da sua consciência. Quando você transfere suas escolhas, transfere também a oportunidade de amadurecer. E onde não há amadurecimento, a dependência silenciosa. Leia novamente o versículo. Perceba que a sabedoria não é apresentada como algo externo, mas como algo que habita. Ela dá vida ao seu possuidor. Não a quem a consulta ocasionalmente, mas a quem a cultiva. Isso exige pausa, exige silêncio, exige coragem para escolher, mesmo quando não há garantias absolutas. Não lhe peço que rejeite o mundo moderno, nem que tema a tecnologia. Apenas convido você a retomar o lugar que sempre foi seu, ou de quem decide. A luz não apressa com consciência, não por delegação automática. Às vezes, o maior ato de fé não é avançar mais rápido, mas escolher com mais presença. Se este caminho de reflexão tocou algo em você, permita-se escrever nos comentários. Em quais áreas da sua vida você sente que precisa voltar a escolher com mais consciência? Às vezes, quando você nomeia isso, a sabedoria já começa a agir, e quando tudo silencia novamente, lembre-se, a verdadeira direção não vem de quem decide por você, mas de quem caminha atento, passo a passo, com o coração desperto.